Outro exemplo. Vou passar aqui, abordar 3 exemplos. Exemplo 3. Uma pessoa, com o objetivo de medir a pressão interna de um botijão de gás contendo butano, conecta a válvula do botijão um manômetro em forma de U, contendo mercúrio. Nessa situação, o manômetro contém mercúrio. Ao abrir o registro R, a pressão do gás provoca um desnível de mercúrio no tubo. Então, vamos analisar a figura. Você tem gás. Quando você tem o gás e isso aqui está fechado, o que você vai observar? Você vai observar que você tem mercúrio aqui. Ok? Quando você abrir essa válvula, esse gás ele está a uma certa pressão. Nessa situação, uma parte do gás vai sair e vai empurrar esse lado aqui, porque nesse lado tinha mercúrio, nesse lado também. Inicialmente estavam no mesmo nível. Quando você abriu aqui, você tem o mercúrio saindo, o gás, o butano saindo. O que esse gás vai fazer? Ele vai empurrar o mercúrio para baixo. Quando ele empurra essa parte do mercúrio para baixo, o mercúrio aqui está em cinza, essa outra parte vai para cima, porque o volume de mercúrio não muda. Então, o que ocorreu? Ocorreu um desnível. Você percebe que, dependendo da pressão, se a pressão fosse ainda maior, quanto maior a pressão do gás, mais ele vai empurrar essa quantidade de mercúrio para baixo, consequentemente, você tem um aumento da altura do mercúrio no outro lado. O que ocorreu então? Ao abrir o registro R, a pressão do gás provoca um desnível de mercúrio no tubo, como ilustrado na figura. Nós temos um exemplo bem interessante aqui, pessoal, que mostra como nós podemos medir a pressão de um gás. Utilizamos então aqui uma quantidade de mercúrio. Então, o mercúrio, quando você abriu aqui o gás, empurrou isso aqui para baixo, consequentemente elevou esse lado. E essa altura, em relação a esse ponto, é de 104 centímetros. Considere a pressão atmosférica dada por 10 na 5 Pascal, o desnível 104 centímetros de mercúrio e a seção do tubo 2 centímetros de Hg. Nessa questão, uma questão de vestibular, eu modifiquei, pois vamos fazer apenas um cálculo. Adotando a massa específica do mercúrio igual a 13,6 gramas por centímetro cúbico e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a pressão do gás em centímetros de Hg e em Pascal. A pressão, você pode utilizar o sistema internacional, o Newton por metro quadrado, mas você pode utilizar também centímetros de Hg. É uma outra unidade, não está no sistema internacional, mas é uma outra unidade que você também pode utilizar. O que ocorre então? Nesse ponto A, é a superfície de mercúrio. Acima do ponto A, quem faz pressão? O gás. Então, nesse ponto A, gente, você ainda tem mercúrio. Então, você tem aqui uma fronteira entre o mercúrio e o gás. O gás, nós vamos supor aqui que o gás, nessas condições aqui, a pressão do gás é a mesma em todos os pontos. Então, nessas condições, a pressão do gás é a mesma em todos os pontos do recipiente. Então, você quer saber a pressão que o gás realiza, que é a pressão do gás. Esse ponto você tem mercúrio. Quem está sobre esse ponto? O gás. Então, quem faz pressão no ponto A é o gás. Nesse ponto B, você tem mercúrio e sobre o mercúrio você tem ar. Então, você tem a pressão atmosférica. Como vamos calcular, então, essa pressão? Basta lembrarmos do teorema de Stevin. O que ocorre, então? Primeiro, alguns dados importantes. A pressão atmosférica é igual a 1 atm, que é igual a 100 mil Pascal. A altura dessa coluna em relação a esse ponto
é 104 centímetros de Hg, ou 1,04 metros. A densidade do mercúrio, 13,6 gramas por centímetro, ou 13.600 kg por metro cúbico, e a aceleração gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado. Como vamos resolver isso? De que forma vamos fazer? Vamos relacionar da seguinte forma. Nesse ponto A, que eu estou destacando aqui, tem mercúrio. Eu vou escrever um outro ponto que eu vou chamar de ponto C, que está no mesmo nível horizontal do ponto A. Então você tem mercúrio nesse ponto A e você tem mercúrio nesse ponto C. Aqui é bem a superfície. Abaixo tem mercúrio, acima não tem. Então esse ponto tem mercúrio e esse ponto C também tem mercúrio. Esses dois pontos, eles estão no mesmo nível horizontal. O que a gente pode afirmar, de acordo com o teorema de Stevin, pontos que estão na mesma horizontal no mesmo líquido estão na mesma pressão. Podemos afirmar, então, que a pressão em A é igual à pressão em C. Pressão no ponto A igual à pressão no ponto C. O que a gente vai fazer agora é verificar quem faz pressão em A e quem faz pressão em C. Pressão em A. Quem faz pressão sobre o A? Vamos analisar sobre. Quem faz pressão sobre o A é o gás. Então, a pressão sobre o A é a pressão do gás. Igual. Quem faz pressão sobre esse local? C. Quem faz pressão sobre o C é a pressão dessa coluna de mercúrio e a pressão exercida em B, ou seja, a pressão atmosférica. A pressão em B é a pressão atmosférica. Temos então que a pressão em A é a pressão do gás, igual a pressão em C, que é a pressão B, que é a mesma coisa que a pressão atmosférica, mais a pressão do líquido. Então nós já sabemos que a pressão do gás é igual à pressão atmosférica mais a pressão do líquido. Nós temos duas maneiras de resolver isso. Como a pressão atmosférica ela também pode ser escrita em centímetros de Hg, e como você tem aqui uma coluna de 104 centímetros de mercúrio fazendo pressão, então quem faz pressão no ponto C? 76 centímetros de Hg, que é a pressão atmosférica, e uma coluna de 104 centímetros de Hg. Podemos escrever, então, essa pressão em termos de centímetros de mercúrio. Qual é a pressão atmosférica? Então, vamos escrever aqui, pressão do gás igual a pressão atmosférica mais pressão do líquido. A pressão atmosférica é igual a 76 centímetros de Hg. Mais, qual é a pressão do líquido? A pressão do líquido é a pressão de uma coluna de 104 centímetros de Hg. 104 centímetros de Hg mais 76 centímetros de Hg é igual a 180 centímetros de Hg. Então, a pressão do gás, porque a pressão do gás, a pressão que o gás realiza é a pressão do próprio gás. Então, a pressão do gás é a mesma aqui em todos os pontos. Então, a pressão do gás é de 180 centímetros de Hg. Outra forma de resolver isso é utilizando a equação que permite determinar a pressão do líquido. Então, a pressão do gás é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido, e sabemos que a pressão do líquido é a densidade, ou massa específica, gravidade e profundidade. A pressão atmosférica é igual a 100 mil, o problema já forneceu esse resultado, mais a densidade 13.600, ou massa específica, a aceleração gravitacional igual a 10, e a altura da coluna em metros, 1,04. Resolvendo essa multiplicação, 141.440 mais 100, a pressão exercida pelo gás é de 241.440 pascais. Último exemplo. Então, nesse último exemplo,
nós vamos comparar dois líquidos. Temos a água e o óleo. Nós sabemos que o óleo flutua na água. Então você tem um sistema em que você, e o óleo, aliás, também não se mistura com a água. Então você tem um sistema em que você tem um recipiente em formato DU, essa parte é aberta, essa parte também é aberta, então entra ar aqui e entra ar aqui. Vamos fazer a leitura então do enunciado. Em um recipiente em formato DU, foram colocadas determinadas quantidades de água e óleo. Após haver o equilíbrio no sistema, as alturas das colunas de água e óleo, a partir de um determinado referencial, foram determinadas, sendo 100 milímetros para o óleo e 70 milímetros para a água. Sabendo que a densidade da água é igual a 1.000 kg por metro cúbico, determine a densidade do óleo em quilogramas por metro cúbico. O que ocorreu então? Você tem esse recipiente em formato DU, você coloca água e óleo, depois de um tempo ocorre um equilíbrio. E você percebe que existe uma coluna de óleo que tem uma certa altura e uma quantidade de água desse lado também uma certa altura. A partir desse ponto e desse ponto, nesse ponto aqui, que eu estou utilizando o mouse, aqui é a divisão, né, a fronteira. Você tem água abaixo e um pouquinho acima você já tem óleo. A partir desse nível horizontal, você estabeleceu um eixo que permite a altura. A altura da água em relação a esse nível é igual a 70 e a altura do óleo em relação a esse nível é igual a 100. Observem que aqui está em milímetros, aqui está em milímetros. Sabendo que a densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico, determine a densidade do óleo. Como faremos então a resolução? Observem esse cálculo. É importante, antes de você substituir, analisar a situação, compreender a situação. Vamos analisar da seguinte forma. Esse ponto tem água. Esse ponto tem água. Agora, sobre esse ponto, né, a partir desse ponto você tem óleo e a partir desse ponto você tem água, além do ar. O que você faz? Você vai escolher esse ponto e esse ponto. Você também poderia escolher, por exemplo, um ponto esse aqui e esse aqui, mas ficaria mais difícil, porque você não tem essas informações com relação às alturas. O que você pode fazer nesse ponto? Você vai escolher esse ponto B e esse ponto A. Aqui tem água e aqui tem água. Pontos de um mesmo líquido que estão na mesma horizontal têm a mesma pressão. Já estudamos isso no teorema de Stevin. Então, esse ponto, nesse ponto A, pressão sobre o ponto A e pressão sobre B é igual. Pressão sobre A e pressão sobre B são iguais. Podemos escrever, então, que a pressão sobre A é igual à pressão sobre B. Aqui tem água e aqui tem água. Sobre esse ponto A, tem óleo e tem ar. Sobre esse ponto B, tem água e tem ar. Vamos escrever, então. Pressão em A é igual a pressão em B. Quem faz pressão em A? Por isso que é importante você analisar a situação. Quem faz pressão sobre A? A coluna de óleo, então é a pressão do óleo, mais a pressão atmosférica, porque essa parte está aberta. Quem faz pressão em B? A pressão da água mais essa coluna que está aberta. Então vamos escrever aqui, ó, pressão em A, que é a pressão atmosférica mais a pressão do óleo, é igual pressão em B é a pressão atmosférica mais a pressão da água. Como nós temos pressão atmosférica dos dois lados, já podemos cancelar. Vamos escrever o seguinte, então já vamos cancelar essa pressão atmosférica dos dois lados. Pressão exercida por uma coluna de óleo. A pressão exercida por uma coluna de líquido nós já estudamos.
A pressão é dada pela massa específica, ou densidade, vezes gravidade, vezes a altura dessa coluna. É igual pressão atmosférica mais densidade da água, gravidade, vezes a altura dessa coluna. Pressão atmosférica você tem dos dois lados, cancela. Você vai escrever então densidade do óleo, gravidade, altura da coluna de óleo, igual densidade da água, gravidade, altura da água. A gravidade aparece nos dois termos, então você pode cancelar também. Temos então, gravidade cancela, que vamos chegar numa nova equação. Que equação é essa? Densidade do óleo vezes a altura do óleo é igual a densidade da água vezes a altura da água. Nós, utilizando essa compreensão do problema, a gente chegou numa equação. Muitas vezes você encontra, gente, essa equação na internet, em alguns materiais. É importante que você compreenda como é que ela foi deduzida para chegar nisso. Você não precisa decorar isso, basta você compreender que esse ponto e esse ponto, eles estão submetidos à mesma pressão e analisar quem realiza a pressão sobre eles. Vamos substituir, mas agora vamos utilizar aqui o sistema internacional. A altura da coluna de óleo é igual a 100 milímetros, que é igual a 10 centímetros, que é igual a 0,1 metros. Metros é a unidade do sistema internacional. A altura da coluna de água, 70 milímetros. 70 milímetros é igual a 7 centímetros, que é igual a 0,07 metros. Essa é a altura da coluna de água. E a densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico. Vamos apenas substituir, então, a equação. Densidade do óleo, não sabemos. A altura da coluna de óleo, 0,1. Densidade da água, 1.000. A altura da coluna de água, 0,07. Resolvendo, temos que a densidade do óleo é 700 kg por metro cúbico. Quando você faz um cálculo em física, é sempre bom, é importante, se possível, você comparar. Por exemplo, nós sabemos que o óleo flutua na água. Se o óleo flutua na água, a densidade do óleo deverá ser menor do que a da água. Então, no seu cálculo, a densidade do óleo deve ser menor do que a da água. Se porventura você obter um valor maior do que a da água, verifique se não tem nenhum equívoco no cálculo. E nessa situação a gente pode observar, a densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico e a densidade do óleo é 700 kg por metro cúbico. Assim, a resposta correta, a alternativa correta, é a letra D. Nessa videoaula, então, pessoal, nós mostramos, eu mostrei para vocês como o Torricelli determinou a pressão atmosférica e vimos também 4 exemplos sobre o assunto.